eu, por acaso, eu já conhecia esse termo usado na União Soviética, em que as pessoas faziam as cópias dos próprios livros. Aliás, Dostoiévski já descrevia isso nas suas Hum, obras bem antes do termo ser cunhado, não é? yeah. Mas de onde é que surgiu a ideia, Augusto? A ideia de fazer o livro exatamente assim como está, ou seja, não ser uma narrativa corrida e ser apenas uma coletânea, digamos assim, das pílulas todas que foram feitas ou que foram escritas desde 2019 até 21, se não me engano, foi tu que disseste, não é? Até Foi 21. até esse ano, 2022. 22, ok. Uhum. E digamos que foi uma coletânea que tu ias apanhando todos os dias, enquanto andavas pela net a navegar e a ver o que é que as pessoas escreviam sobre o Bitcoin. Sim, esses anos foram surgindo muitas obras interessantes, o Padrão Bitcoin, o próprio livro do Renato e do Alan, Red Pill, podcasts, né, e discussões no Bitcoin Twitter que às vezes se perdem e eles vão fomentando ideias que eu tenho, assim, máximas e heurísticas que eu fui usando para mim. Então eu uso como se fosse um diário mental, para eu não ficar sozinho escrevendo comigo, eu publico e isso ganha alguma repercussão, as pessoas comentam, discutem. E eu achei interessante compilar em formas de pílulas porque quem lê, ele é impactado, porque o Bitcoin, ele gera, se você não tem um certo modelo mental, ele é muito contraintuitivo, né? Por exemplo, a questão da inflação, que as pessoas acham que é uma coisa natural, que deve existir. É difícil você sair da mentalidade fiduciária, né? Então, você tomando uma pílula, você meio que é arrebatado a pensar de outra forma. Não digo que a pessoa ela vai ser imediatamente convertida à visão bitcoiner do mundo, mas eu acredito que ela pode suscitar pensamentos que depois, assim, existem várias obras muito boas sobre Bitcoin, né? O próprio Andreas Antonopoulos, o livro do Jimmy Song, o livro do Saifedean, o Fiat Standard, tanto quanto o Fiat Standard e o Bitcoin Standard, o livro do Renato Amoedo, do Alan, o Red Pill, estão surgindo outras novas. Algumas pílulas foram inspiradas no Bitcoin's Venice, do Alan Farrington e do Sasha Mayer. Então, eu quando leio essas obras, eu acho super interessante. E às vezes eu gosto de condensar uma ideia de uma forma pequena, né? Aquilo que até a Carla citou o Nietzsche, né? Você pega, assim, às vezes tem um pensamento complexo, então tem forma de... Os japoneses têm um termo haikai, né? Então, eu gosto de condensar uma ideia e jogar no mundo. Como isso vai ser absorvido ou não, eu não sei se as pessoas vão se interessar, mas eu até penso em escrever outra obra depois, desenvolvendo algumas ideias das pílulas, né? Então, juntar algumas das mais importantes e trazer mais argumentos sobre elas, mas elas podem ser usadas como pretextos num podcast, por exemplo, se não tem nenhum assunto para você tratar, que abre uma página do Pílulas Laranjas e vê, olha, essa pílula aqui, vamos discutir ela. Assim, algumas dão várias tem polêmicas, elas não são assim verdades estabelecidas, mas elas podem suscitar um pensamento mais profundo sobre Bitcoin, inclusive fazer com que as pessoas se aprofundem mais nos materiais ricos que nós temos na internet e tanto em forma de publicação de livro. Funciona quase como um meme, né? Desculpa? Funciona quase como um meme. Não é um meme, mas a pílula tem o efeito, estavas há pouco a descrever, um efeito parecido ao que os memes têm também, que não modificam a pessoa na hora, mas ajuda, não é? Uhum. E o poder da síntese, né? O poder da síntese também. Hugo, eu fico até pensando aqui, eu tô até com vergonha de estar nesse episódio hoje, porque se eu falar de frase que a gente posta, cara, acho que é melhor. Porque tens vergonha, frases profundas, filosóficas, a gente posta na B13, tipo assim, Bitcoin é que nem banheiro de posto, a gente posta umas atrocidades, assim. O que é que tem? Mas isso é só o problema. Mas isso é só o problema é a tua cabeça mesmo, que é uma cabeça muito... muito podre. É muito podre. Mas Augusto, olhando para as tuas pílulas, não por acaso, ou se calhar até por acaso, e infelizmente ou felizmente, elas hoje
no dia exatamente de hoje, 30 de setembro de 2022, fazem muito sentido. E se calhar até produzem ainda mais reflexão. Sim. A conjuntura mudou nos últimos, mas eu acredito que algumas tendências elas se acerbaram, né? A questão dos... Quando eu comecei a escrever sobre CBDCs, né, sobre real digital e moedas digitais de bancos centrais, não era algo que estava em debate ainda. Eu sempre gostei de assuntos monetários, e depois do Bitcoin eu me aprofundei mais, então eu sempre fiquei muito ligado nesse tipo de debate. Então, toda a parte sobre o Brasil real digital, eu acho que também pode ser importante para o público português, porque vai se aplicar o euro digital. Eu acredito que é parte de uma grande agenda que ela só foi se intensificando com o tempo, né? E tem um capítulo específico sobre o consumo energético do Bitcoin. E eu acho que vai ser a grande batalha do futuro, assim, de regulação e de imposição de impostos e mais regulação vão vir com a narrativa das mudanças climáticas. Que na Europa é muito, muito forte, a agenda verde, né? E, assim, na América Latina também está se intensificando. A Europa está cheia de idiotas mesmo. É. Mas esse assunto Claro, da energia... temos esse a assunto da Greta, energia- estás à espera do quê? A esse assunto da menina energia, Greta... eu vou falar contigo, Augusto. Desculpa? Eu estava a falar, esse assunto da energia e do Uhum. consumo, suposto Uhum. consumo da energia da mineração Uhum. da Bitcoin, eu quero falar Uhum. contigo um pouquinho, trocar umas ideias. Sim. Como a gente falou em backstage, por causa daquela confusão das baterias, das não baterias, é bateria, não é bateria. Mas a gente já chega lá. Eu queria discutir esse assunto contigo também, porque eu acho interessante discutir isso aqui hoje. Sim. Então, assim, eu acredito que eu não consigo prever como essa obra vai ser recebida, né, com a população, mas eu acredito que ela tem, assim, assuntos que estão ficando cada vez mais relevantes. Então, por exemplo, funcionamento e custódia, né? Eu acho que uma das principais boas práticas que um bitcoinheiro tem que ter é autocustódia. Então, tem várias pílulas sobre isso. Hiperbitcoinização, que é um grande assunto que nós temos, que como que vai ser o mundo depois que a gente viver no padrão Bitcoin, como vai ser diferente. Uma parte importante sobre moral e ética, né, que nos distingue dos shitcoinheiros e quais as mudanças no nível de responsabilidade individual que o Bitcoin traz para nossas vidas. Então, tem vários assuntos que eu acho que são interessantes assim, de se discutir. Já no livro já escreveste alguma coisa sobre essa questão energética ou não? Sim, tem todo um capítulo sobre isso. O capítulo sobre o consumo energético, a partir da página 74. Uhum.